Olá, eu sou Pierre Augusto. E eu, Thaís Manhães. Aqui você encontra reportagens e mini-documentários produzidos por estudantes de jornalismo, durante os módulos oferecidos pela Alboré, no âmbito do projeto Repórter do Futuro. Em cada episódio dessa nova temporada, nós vamos conversar com os estudantes para entender tudo sobre a produção do material, quais foram as dificuldades para encontrar as fontes, como foram as entrevistas, os desafios da edição do material e por aí em diante. E é claro, iremos assistir às reportagens e os mini-documentários juntos. No episódio de hoje, estamos com João Vitor Chaad, que participou da 16ª edição do módulo Descobrir São Paulo, Descobrir-se Repórter. Muito bem-vindo, João. É um prazer estar aqui, é um prazer participar do projeto. Obrigado pela TV Câmara. João, vocês produziram um mini-documentário Memórias da Internação, relato da socioeducação em São Paulo, que traz a vivência do Bebeto, um jovem ex-interno da Fundação Casa. Por que vocês escolheram esse tema? Bom, esse tema veio muito com a minha colega, a Bel. Ela trouxe esse tema. A gente viu uma palestra do jornalista Bruno Paes Manso. Gostamos bastante de trabalhar com o tema sobre violência, sobre justiça, sobre material penal. A gente queria trazer bastante sobre esse lado. E assim que ela falou, eu topei na hora o projeto. Óbvio que não seria muito fácil, é um tema bem delicado para poder trabalhar. Achar entrevistados, achar fonte, achar material, às vezes é um pouco complexo, apenas é um pouco complicado também. Então, a gente veio com esse tema e, bom, acreditamos que foi o melhor possível. Sim. E Bebeto é um nome fictício, né? O entrevistado não quis se identificar, e então eu queria saber como é que vocês chegaram nessa fonte, como foi para conduzir uma entrevista com um entrevistado que não quis se identificar. Bom, é muito difícil trabalhar com confidencialidade, é algo extremamente complicado. A gente tem que sempre trazer algumas medidas cautelares, né? Sempre trazer o maior conforto possível para o entrevistado, nunca deixando ele se sentir de forma alguma acuado, de forma alguma ameaçado com isso. O nosso dever é sempre trabalhar com a informação, trabalhar com o que ele está sendo falado, com aquele relato, com aquela história, certo? Então, a gente sempre deixou isso bem claro. A nossa conversa foi um pouco distante, a gente não teve esse apelo visual, a gente não teve esse contato próximo. Tudo que a gente teve foi discussões por áudio, discussões via mensagem. Então, a gente não tinha muito bem o que trabalhar para poder formar um personagem, que é esse personagem Bebeto que a gente traz. Assim que a gente tem, a partir, enfim, da nossa forma, da nossa abordagem, apenas o jeito que ele fala, as gírias que ele traz, a forma que ele conduz a conversa, a forma que ele lembra, né, com a emoção que ele traz na hora de lembrar esses processos que ele passou dentro da socioeducação, foi tudo que a gente teve para conseguir formar esse personagem. Nada do que foi falado foi construído, apenas algumas conectividades, enfim, mas nada foi criado, tudo foi fala dele. Então, sempre retomo quando eu vou falar sobre esse assunto, não sou eu falando, de nenhuma forma, aquilo sou eu, aquilo é o Bebeto, aquilo é essa pessoa que passou pela socioeducação, aquela pessoa que tem os seus traumas, que tem as suas passagens, que tem a sua história. E vocês entrevistaram duas fontes especialistas, né? A atual presidente da Fundação Casa e uma professora de Sociologia da USP. Por que vocês escolheram essas duas fontes especialistas? E eu queria saber também se foi muito difícil entrar em contato com elas. Bom, trazer a presidente eu acho que é sempre relevante quando você vai falar de órgãos públicos, quando você vai falar de empresas, quando você vai falar de gerências no total, que envolvem algum tipo de instituição. Esse lado institucional é sempre importante para poder entender como é que foi o processo, quais são as medidas cabíveis, quais são as medidas que estão sendo tomadas. Então, é sempre importante trazer, e acho que esse contato com a Cláudia também foi muito nessa análise, de saber o que está acontecendo dentro da socioeducação e, no sentido institucional, o que se passa para resolver esses processos que o Bebeto levantou. Já com a Bruna, né, a cientista social, a gente acredita que também é de uma mesma pegada de entender o que está acontecendo com a socioeducação, mas tirando um pouco esse lado puramente institucional. Trazendo também esse lado também, que é um pouco mais científico, um pouco mais analítico, para poder entender o que ele estava falando, de onde vêm aquelas discussões que o Bebeto levanta, de onde vêm esses sentimentos que são evocados. Então, essa parte, imagino eu, que é importante da ciência social, sempre ficou na nossa cabeça, foi bem complicado achar.
a gente demorou bastante para conseguir entrar em contato com alguma pessoa, mas acredito que a Bruna Gizzi foi, com certeza, uma das nossas melhores opções para poder falar especificamente até de São Paulo. Ela tem um currículo extenso, de décadas inteiras, então eu imagino que foi a nossa melhor opção. Bom, João, com certeza a sua curiosidade para assistir o mini documentário aumentou, né? Mas vamos para um intervalo rapidinho e na volta você assiste Memórias da Internação, relato da socioeducação em São Paulo. Você está gostando do programa e quer conferir outras edições? Tem dezenas de programas na nossa playlist do YouTube. Acesse youtube.com/Câmara São Paulo. Estamos de volta para assistir o mini documentário Memórias da Internação, relato da socioeducação em São Paulo, produzida durante a 16ª edição do módulo Descobrir São Paulo, Descobrir-se Repórter, do projeto Repórter do Futuro, da Alboré. O trabalho foi realizado por Isabel Briskvix e João Vitor Charrad, estudantes do 4º período de jornalismo da ECA USP. Bora assistir? Roda aí! Então, quando eu fiquei lá na FEBEM, primeiro eu tive que passar pela delegacia, né? Aí depois eu fui pro CAI, que é tipo um intercâmbio aí pra saber onde é que eu vou. Aí lá eu fiquei uns 3 dias, e é lá que eu aprendi as regras. Você tinha que respeitar os funcionários, a forma de se vestir, você tinha que ficar quieto, não podia conversar com ninguém não. Aí foi nesse CAI que eu fiquei assistindo televisão. Puta, almoçava, tomava banho, ia dormir, tudo normal. Aí quando eu cheguei nessa unidade aí, que a que eu fiquei foi a Itaparica, que fica ali do lado da Estação do Brás. Fiquei ali uns 15 dias, que aí no total dá 18 junto com o CAI. Aí quando eu cheguei lá, os próprios funcionários já me agrediram. Pediram pra eu ficar pelado, pra agachar, levantar os braços, pra saber se não tem nada escondido, né? Aí depois disso ele agrediu um por um que tava lá. Comigo tinha uns 10 comigo. Quando agrediu a gente, ele falou que isso daí era pra nós saber como é que era lá de dentro. Que ali não era casa, não era nossa casa não, nem a rua. Que nós faz tudo o que quer, do jeito que quer. Que ali era a FEBEM. O mundo lá de fora, vai esquecer. Quando o Bebeto fala de FEBEM, ele está se referindo à Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, a Fundação Casa. Esse é o órgão público responsável por organizar as medidas para os adolescentes que cometeram atos infracionais. A Fundação Casa funciona no estado de São Paulo desde 2006, posterior à antiga FEBEM. A FEBEM, na verdade, foram as fundações de bem-estar do menor que foram implantadas por meio de legislação aí as estaduais, mas replicando a FUNABEM, que era um sistema nacional. Então, como um processo histórico, como nasceram os acolhimentos de crianças e adolescentes, que lá atrás era unido à questão dos adolescentes órfãos em situação de extrema vulnerabilidade com os adolescentes infratores. Mas então, pensando historicamente, você tem o Código de Menores, de 27, na sequência você tem o Código de Menores de 79, e depois, em 1990, você tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a legislação que está atualmente em vigor. Desde o Código de Menores,
você tem ali um conjunto de medidas que eram previstas para as crianças e adolescentes que tivessem cometido algum tipo de crime, mas no caso dos códigos de menores, tanto de 27 quanto de 79, existia, né, as condições que, na verdade, tem a ver com violação de direitos. Então, crianças e adolescentes que fossem abandonados pela família ou não tivessem condição socioeconômica mínima de subsistência, né, tivessem em situação de vulnerabilidade social, essas crianças e adolescentes, elas também recebiam medidas semelhantes àquelas que eram destinadas aos adolescentes e crianças que tivessem cometido crimes. Então, você tem essa ideia da infância e adolescência pobre, negra, né, enfim, moradora de periferias das cidades, como alvo dessa intervenção. E aí você tinha, na verdade, um processo que a gente chama de criminalização da pobreza e também uma criminalização das pessoas negras, né, ou não brancas. Mas, de qualquer maneira, no Código de 79, ainda que você tenha mantido essa lógica, né, inclusive reforçado em alguma medida com a ideia da situação irregular, né? Então, muito se fala da doutrina da situação irregular, que você tem ainda a institucionalização com uma grande presença, mas já começa a ter a previsão das chamadas medidas alternativas. Então você veja que há uma progressão na história da construção de uma política de proteção para as crianças e adolescentes, que vai se fortalecer lá em 1988 com a Constituição e mais à frente com a consolidação do ECA. A FEBEM surge quando a socioeducação passou a ser parte dos estados e municípios com a dissolução da antiga FUNABEM, fundada na ditadura. A FEBEM de São Paulo copiava parte do sistema nacional e chegou a ter diversos relatos sobre violências. Em 2005, o Complexo Tatuapé, um dos maiores da unidade paulista, foi condenada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos devido aos inúmeros casos de agressões internas. Mesmo que a FEBEM tenha acabado em 2006, a sua presença continua viva no imaginário popular. Aí você chega lá e já rapam seu cabelo, sem conversa não. Aí você fica esperando o horário da janta e toma um banho. Lá são 3 banhos e refeição por dia. E aquilo, né? Quando você vai tomar banho, você vai até seu quarto, que no meu caso era uns 100 metros, que tinha um belo de um corredor e uma escada para o andar de baixo, até o banheiro. Só que só de toalha e chinelo. Pode estar frio, calor, o que for. Mas se tá frio, você vai passar um belo de um frio, né? Quando faz calor, eles botam água quente e no dia de frio os caras botam gelada. Que é pra já afetar seu sistema imunológico, entendeu? Não é que eles fazem isso pra ajudar, não. Ele já faz pra pessoa pensar 2 vezes em ir parar lá de novo, não. Fazer coisa errada. Bebeto diz que a violência serve como processo disciplinar para evitar a volta à fundação. Atualmente, o número de adolescentes que retornam à instituição é entre 20% a 25%. Porém, esses números não indicam passagens no sistema prisional. A reincidência, no caso dos adolescentes, ela é muito maior daquela verificada pela própria instituição, né, pela Fundação Casa. Por quê? Porque esses adolescentes eles só vão ter reentrada até eles completarem 18 anos. E por uma determinação que é assim, uma lógica que vem do ECA e que é, né, um pouco reforçado por essa perspectiva da garantia de direitos, existe essa ideia de que os processos que os adolescentes cumprem enquanto adolescentes não deveriam ser considerados nem, né, enfim, vistos, visualizados quando eles se tornam adultos. A ideia é que sejam processos completamente independentes. O que acontece na prática é que os juízes, pelo menos aqui em São Paulo, eles consideram passagens pela Fundação Casa, ou seja, de alguma maneira, eles têm acesso a essa informação pelo Tribunal de Justiça, entender que aquele jovem, né, é reincidente. Isso impacta na decisão do juiz. Isso não poderia acontecer do ponto de vista legal. Então, a gente não tem a informação dos adolescentes que eram da Fundação Casa e que foram para o sistema prisional. Então, a gente não consegue dimensionar quanto, né, a frequência com que isso acontece. A grande concentração da população que está presa é jovem. E muitos passam pela Fundação Casa. Mesmo assim, a Fundação começou a apresentar uma queda significativa de jovens assistidos, o que foi recebido com certa surpresa pelos pesquisadores da área.
Neste ano de 2024, eu estava te falando, a gente tem 4.500 internos, mas a gente atendeu quase 9.000 adolescentes, até junho, né? Então, até se a gente tiver um parâmetro de 2023, passaram pela Fundação quase 15.000 adolescentes. E tudo isso para dizer que esse número vem decaindo. Então, no ano passado a gente teve 15.000, uma média de 4.800 adolescentes internos. Esse ano eu estou com 4.500. E a gente vem registrando uma decaída histórica da entrada dos adolescentes na Fundação. Tudo indicava que a gente estava num movimento semelhante ao do sistema prisional, né? Então, toda a discussão sobre encarceramento em massa, sobre onda virada punitiva, que você tem, né, um recrudescimento penal, você tem um reforço das medidas mais punitivas, tudo isso parecia estar se refletindo também no sistema de justiça juvenil. Era uma forma, parecia razoável, de interpretar esse movimento de crescimento muito grande. Aí a gente começa a ver, primeiro no estado de São Paulo, porque o estado de São Paulo tem esse mérito de publicar dados agora quase semanalmente nos seus boletins estatísticos, então a gente já começou a observar uma queda entre 2018 e 2022, acho que, se eu não me engano, só 2 estados não tinham reduzido o número de adolescentes. Então a gente soube que era uma situação nacional, e aí a gente tem feito conversas com atores do sistema de justiça, atores do sistema socioeducativo, pessoas da sociedade civil que atuam nessa área, defensores públicos, pesquisadores. A gente está articulando uma grande rede para tentar entender o que está acontecendo. A verdade é que ninguém sabe. Se eu for ser muito honesta e muito sincera, ninguém sabe por que esse número está caindo tanto. Aí lá, quando nós passamos pelos funcionários, era para pedir licença. Se não pedisse, já ia apanhar. Aí naquele começo lá, ele falou que se nós não respeitássemos, aquilo ali era só o cartão de visita, que nós já ia saber como é que era lá dentro. Você tem que saber o número exato da tua escova, que se tu errar, se pegar a escova de outro detento, aí você vai pro castigo, que é você ir numa sala e eles te batendo. Se você gritar, você ainda toma mais porrada ainda. Aí lá dentro também não pode confusão, e conversar com quem não pode também não, que eles também já te castigam. Aí sem massagem, sem dó. E eles mesmo falam, se estiver achando ruim, vocês me veem aí na rua qualquer dia, pode vir. Mas se estiver na rua, eu que tô armado, aí eu mato você. Eles mesmos já falam assim, já que é bem explícito. Aí eu fui agredido uma vez ou outra, né? Porque lá eles têm uma pegadinha, que é pra ficar falando pra levantar a cabeça, abaixar a cabeça, tipo esses voo morto. Se tu errar, tu apanha. Aí apanhei mais por causa disso, né? Que eu não sabia como é que era. Bebeto mostra que a violência em instituições da socioeducação não são só coisa do passado. Do ponto de vista da sua estrutura, do seu funcionamento, não há uma grande variação, porque essas instituições elas compartilham realmente características estruturais, né? Então, até hoje você vai ter casos de denúncias de violências e torturas, etc. Perguntada sobre a regulação das agressões de funcionários dentro da Fundação Casa, Cláudia cita algumas medidas tomadas pelo órgão. A gente tem 2 órgãos importantíssimos, que é a Corregedoria. A gente tem uma corregedoria interna muito atuante. Ela analisa, em torno de passivo, nós tínhamos perto de 2.000 processos, que são processos administrativos internos de apuração, seja desde faltas funcionais até em casos de agressão mesmo de funcionários. E vêm sendo aplicadas as medidas de maneira muito, muito justa e muito correta e muito bem analisada. E a gente também tem um sistema de ouvidoria, né, que é um sistema aberto, todo o governo tem, aqui nós também temos, que recebem todo tipo de pergunta, de questionamento e, por muitas vezes, até de denúncias. Então, o nosso olhar é muito atento para que essas informações que cheguem por meio dos 2 mecanismos sejam apurados o mais rápido e breve possível. Aí tem as visitas de domingo, né? Que funciona assim. Aqueles que não têm visita ficam sentados numa quadra lá no topo do prédio, na luz do sol, torrando. Aí se tá frio, você fica sentado, né? Com a cabeça baixa, mas no próprio quarto. Aí no domingo podia até ficar sentado perto dos outros detentos. Até deixando falar mais cochichando, né?
E o único dia que podia conversar, né? Aí no meu caso eu não conhecia ninguém, então não falava com ninguém não. Aí lá no último dia teve 3 visitas, né? Minha mãe compareceu, né? Pessoa que, pô, nem achei que ia comparecer não. O cara pode ser o mais homem de todos, assim, mas quando você tá lá, você vê sua família, irmão, se a sua lágrima não desce do olho, então, pô, tu não é humano, entendeu? Porque lá é onde o filho chora e a mãe não vê, não. Não é brincadeira. O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE de 2012, constava a importância da descentralização do centro de atendimento ao adolescente. Isso porque a participação da família seria facilitada, o que é de enorme relevância para o processo socioeducativo. A Fundação acaba fazendo um trabalho, também por meio dos nossos assistentes sociais, de amparo à família, né? Porque você tem as visitas familiares uma vez por semana, esses adolescentes, e nesses momentos a gente também compreende que a família, estruturar a família, é um pilar fundamental para que esse adolescente possa voltar e seguir um novo curso dali por diante. É claro que não é uma atribuição direta da Fundação, mas a articulação com a rede socioassistencial dos municípios, sim. E é no município que você vai ter o CRAS, que você vai ter o CRES, que você vai ter a educação, que você vai ter a rede de saúde, e trabalhar a articulação dessas redes socioassistenciais e de saúde educacional do município também faz parte de uma atuação da Fundação, para que a gente possa fortalecer ainda mais esse adolescente e sua família. Quando eu fiquei lá, né, ficava só olhando pro teto, né? Só vendo os aviões passar. Aí lá eu ficava refletindo, né, pô, tudo que eu perdi. Minha família, né, que eu podia estar lá abraçando. Minha mãe, meus irmãos, no caso. Minha casa, minha cama. Que eu não sabia o valor da cama até chegar lá, né, que eu dormi todos os dias no chão. Outra coisa, pô, que tem que dar valor é a rua. Você pode fazer o que quiser, brincar, aproveitar, trabalhar. Pô, tomar um caldo de cana com a família, né? Ir no mercado, ir no shopping. Pô, tem que dar mais valor pra isso, né? Pô, com todo respeito, lá dentro, jamais queria pensar o que eu passei lá, não. Não desejo isso pra ninguém. Pô, que as crianças, que os jovens de hoje em dia mudem a mentalidade deles, né? Querer fazer todo esse luxo aí, fazer as coisas erradas, pra se comparar com esses caras aí. Pô, tem que dar mais valor pra família, né? Pô, e de resto, pô, boa sorte aí pra todo mundo que tá ouvindo. E não pense em entrar nessa vida de ilusão, não. Essa vida é o crime, é o tráfico, é as drogas. Não entra nisso, não. Muito bom, João. Muito boa abordagem que vocês fizeram durante o documentário, mas eu fiquei curioso com uma coisa. Vocês, como não puderam entrevistar o Bebeto, vocês optaram por usar um ator para interpretar o Bebeto, no caso você. De onde surgiu essa ideia? Você já tinha alguma experiência com atuação? Você buscou de algum diretor? Como é que surgiu isso? Bom, não cursei atuação. O que eu posso falar talvez é alguns trabalhos da escola, né? Mas não cursei nada de atuação. Essa ideia veio muito na tentativa de tentar humanizar um pouco o Bebeto. Não de necessariamente dar um rosto para ele, mas de afirmar que ele tem um rosto. Ele está aí em algum lugar. Não necessariamente ele não queria que a gente colocasse o rosto dele, que a gente usasse a voz necessariamente dele. Então a gente teria que dar um blur, né? Uma distorcida ou na imagem ou no áudio. A gente achou que não era a melhor saída. A gente achou que ficaria um pouco mecânico demais, um pouco tradicional demais e desumanizaria um pouco quem é Bebeto. Então a gente optou por trazer um rosto para ele, uma cara para ele. Que não necessariamente seja a minha cara, podia ser a cara de qualquer um. Qualquer um pode ser Bebeto, no final das contas. Qualquer um pode ter passado por uma situação assim, que, enfim, principalmente as pessoas que tenham vindo de situações menos privilegiadas, podem passar por uma situação assim dentro de uma socioeducação, podem passar por momentos assim. Então, uma tentativa de humanizar mesmo.
E sobre o material bruto, né? Vocês têm um relato do Bebeto e das duas especialistas. Deu muito trabalho para fazer a decupagem desse material? No final, quanto tempo de material bruto vocês tiveram? Nossa, com certeza, deu muito trabalho. Eu passei um dia inteiro fazendo roteiro e acho que a gente não pecou, não sofreu principalmente por falta de conteúdo, por falta de material. E sim, o nosso principal problema foi a decisão do que excluir. A gente tinha mais ou menos cerca de 2h30, 2 horas de material bruto. É algo, assim, absurdo. A Bruna falou bastante coisa, assim, importante, bastante coisa que a gente queria colocar e nosso tempo limitado, enfim, não conseguiu dar essa margem. Acho que isso é um aprendizado para a vida, inclusive, né? Acho que nada é infinito, nada que a gente possa colocar vai ter o tempo suficiente que a gente quer. Porém, eu imagino que o trabalho final, com as decisões que a gente colocou, são extremamente relevantes, são extremamente importantes. Contextualizou bem com o que o Bebeto quis dizer, com o que o Bebeto falou. Então, eu acredito que deu tudo certo, mas não foi um trabalho muito fácil, foi extremamente complicado. E, bom, fica de aprendizado para as próximas, inclusive. Eu tenho certeza que foi difícil. Esse tipo de produção não é fácil. Eu e a Thaís, a gente sabe disso. Fazer uma reportagem, um mini documentário não é fácil. Você passa por muito perrengue, muita dor de cabeça, muito detalhe que dá errado. E eu queria saber quais foram os detalhes que deu errado na sua produção. Teve alguma coisa assim que fugiu do plano? Nossa, teve. Inclusive, nossa entrevista, infelizmente, teve que ser adiada em praticamente um dia, por, enfim, problemas pessoais da nossa entrevistada. Até, inclusive, a nossa entrevista com a Cláudia, eu entrei em contato mais ou menos 3 semanas antes e, enfim, para conseguir todos os trâmites com a pessoa da patente que ela está, né, da região que ela está concentrada, enfim, de todos os pormenores de falar com uma presidente da Fundação Casa, demorou bastante para a gente conseguir ter esse processo. Então, a gente chegou a ter que fazer isso 3 semanas antes, que inclusive era na semana da entrega. Além disso, eu acho que o pior de todos foi que toda a nossa gravação do Bebeto simplesmente foi corrompida. A gente não conseguiu mais utilizar aquilo, a gente teve que gravar tudo também no dia seguinte, de manhã, no horário que para os dois era extremamente complicado de estar na faculdade. Então, teve bastante problema, teve bastante perrengue, como que a gente pode falar, né? Mas no final, acho que a gente conseguiu lidar bem com tudo que precisava. Acho que tinha uma noite sem dormir ou algo do tipo, mas eu imagino que a gente conseguiu lidar bem com os problemas. Eu acho que os perrengues acabam que fazem parte também do processo criativo, assim, né? Eu acho que a gente tem que aprender a lidar com eles. E sobre isso, assim, eu queria entender dos equipamentos. Vocês filmaram com celular ou alguma câmera? O Bebeto acho que foi num estúdio, né? Sim, o Bebeto a gente gravou no estúdio da faculdade. Inclusive, a ECA USP tem todo esse aparato, todas essas questões técnicas para poder sustentar nossas necessidades, assim como jornalista, como estudante, no geral. Então, lá a gente usou bastante. A gente tinha imaginado, inclusive, de fazer algumas entradas, né, algumas passagens do jornalista, só que, inclusive, esses problemas acabaram dificultando também esses nossos projetos. Inclusive, até colocar um pouco mais na edição e tudo mais, mas, enfim. A gente também usou uma câmera também profissional para fazer com a Cláudia, com a presidente. A Bruna a gente teve que fazer online, porque no momento ela não conseguia fazer presencial. Então a gente gravou a tela. E no geral a gente fez com os melhores equipamentos que a gente tinha disponível. Eu usei uma lapela própria minha também para fazer com a Cláudia, que foi a mesma lapela que eu usei para fazer as passagens do repórter, né? As minhas passagens quando eu estava em off, né? Quando eu estava fora da câmera. A conversa tá boa, mas infelizmente o nosso tempo acabou. João, obrigada por você ter vindo aqui hoje. Muito obrigado. Eu queria agradecer inclusive a Bel, que infelizmente não pôde estar aqui nessa entrevista conosco por problemas pessoais, mas muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a você pela sua companhia até agora. Nos próximos episódios traremos mais peças jornalísticas e os bastidores da produção delas para você. Se inscreva no canal do YouTube da Câmara. O QR Code está aparecendo aí na tela. Acompanhe também as redes sociais da Uboré para ficar por dentro da disponibilidade de módulos e inscreva-se. Rede Câmara São Paulo, a sua conexão com a política da cidade.